Tudo bem? Bom dia. Bom dia! Que honra falar com você! Puxa Obrigado, vida! obrigado. Legal, obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço por ter topado, porque coincidiu de ser uma live especial por um ano do Pessoas que Inspiram. Olha, que legal, que legal. É um projeto do teu canal, né? Sim, eu gosto bastante de ouvir a história das pessoas e os conselhos que elas dão para quem está se formando na área, quer começar na área Aham. e afins. Legal, legal. Você está estudando? Eu já concluí, só estou concluindo o estágio. De resto, já estou Em, formada. em que área? Jornalismo mesmo. Ah, jornalismo. Ah, beleza. Então somos colegas, E um né? dia eu vou ser sua sucessora no SBT Paraná. É meu sonho. Opa, amém. Deus abençoe. Que legal. Você já fez alguma coisa de televisão? Eu só fiz trabalho de faculdade. TV nunca tive chance. Aham. Nem Não, de mas visitar, Oi? nem de visitar uma TV. Ah, não, mas tem que marcar lá, tem que marcar. Agora o pessoal tá organizando lá um programa de visitas, e aí eu acho que vai ter oportunidade para estudantes, para, enfim, né, jornalistas já formados que querem conhecer, eu acho que vai ser legal. Eu também acho. É, Mas por que você me convidou, assim, para esse quadro específico? porque você tem a carreira há mais de 30 anos. Eu cresci assistindo você. E Aham. o seu retorno na TV foi super legal. Ah, que bom, que bom. Que bom. Ai, ai. Legal. E o que você quer saber? Bom, primeiro vamos começar com a apresentação. É que já dispensa apresentações, mas só para eu não perder o costume. Ó, Aham. jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul e pós em agronegócio pela Universidade Estadual de Maringá, atualmente é âncora do SBT Paraná. Mas nos conte, por que você decidiu cursar jornalismo? Olha, Milene, desde muito cedo, começo da adolescência, assim, na verdade, desde a infância, eu gostava muito de ler. E depois, na adolescência, eu comecei a escrever também. Enfim, escrevia todo tipo de texto, né? Eu ensaiei um pouco a literatura, assim, mas lá, bem no comecinho, nunca publiquei nada. E, e eu sempre assisti, né, telejornais, sempre li jornais, revistas. Tinha, meu pai era muito parceiro para a gente assistir jornais. Meu pai era um cara que tinha uma cultura do rádio, né, de se informar pelo rádio. O rádio também fez parte da minha infância de forma muito marcante. Morava em Porto Alegre, lá a gente tem grandes rádios, né, que nessa época que eu me refiro, eram rádios que eram muito fortes, assim, jornalisticamente falando, né? Tinham noticiários, tinham programas jornalísticos. A Rádio Guaíba, assim, só a título de curiosidade, para quem é mais jovem, a Rádio Guaíba mandou um correspondente para a Guerra do Vietnã, ainda no final dos anos 60. Então, pensa, né, naquela época, hoje a tecnologia tornou tudo muito fácil, né? A gente está participando de uma live aqui sem nenhum equipamento mais complicado, adicional, assim, apenas um smartphone nos coloca em contato ao vivo com qualquer lugar do mundo. Naquela época era muito difícil. Então, a Rádio Guaíba, tamanha era a importância do rádio no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, em Porto Alegre muito forte também, que a rádio entendeu que o público queria saber, queria ter um veículo local, um veículo estadual, mandando notícias da Guerra do Vietnã. Então, isso é uma coisa absolutamente
inovadora, ousada, corajosa, né? A rádio gaúcha, com as transmissões esportivas, futebol principalmente, noticiário, comentaristas, né? No Rio Grande do Sul tem uma tradição de comentaristas, né? Em todas as áreas, cronistas de rádio. Eu ouvia diariamente, ao meio-dia, uma situação específica da vida, assim, que eu passava o dia com a minha avó e a minha tia, que era viúva. Ela tinha 2 filhos também, a gente quase como se fosse 3 irmãos, né? E a minha tia voltava para casa para almoçar, saía do trabalho e ia em casa almoçar rapidinho, e ela ligava o rádio sempre. Ela chegava em casa e ligava o rádio. E a Rádio Guaíba tinha um cronista que também escrevia no jornal Correio do Povo, que era impresso, né? Que se chamava Sérgio Jockman. E ele era muito inteligente, muito articulado, muito atual, e sempre era muito interessante. Embora criança, assim, lá com meus 9, 10 anos, eu me ligava muito no que ele falava, né? A prova de que ele era um grande comunicador, porque hoje você falar com uma criança de 10, 9, 10 anos, prender a atenção dela, é difícil, né? Tem redes sociais mais voltadas para isso, enfim, mas é difícil, inimaginável hoje pensar uma criança ouvindo rádio com 9, 10 anos, né? Mas na época era um veículo muito forte. E ele sempre terminava, você vê como isso me marcou, que eu nunca mais esqueci. Depois de aí 5 décadas de escutar ele terminava sempre com um bordão. Ele dizia: pensem nisso, enquanto eu lhes digo até amanhã. Aí rolava uma trilha musical, uma cortina, né, como a gente chamava antigamente. Enfim, o rádio fez parte da minha infância. Depois a televisão, acho que teve que eu peguei assim a década de 70, onde surgiu, se não estou enganado, onde surgiu o Jornal Nacional, alguns outros telejornais de alcance nacional. A Globo tinha uma penetração muito grande no território nacional, né? Por causa da questão tecnológica ali. Na época a gente tinha uma empresa chamada Embratel, existiu até há pouco tempo, e ela expandia o sinal, né? Multiplicava o sinal das televisões, e a Globo conseguiu, através do sistema de afiliadas, ter um alcance quase que em todo o território nacional, né? Enfim, a gente recebia notícias através dos programas jornalísticos do Brasil inteiro, uma coisa que também não era uma coisa muito comum na época, né? Foi os primórdios assim do jornalismo de alcance nacional, né? A primeira imagem da Pororoca, que hoje a gente liga qualquer lugar aí, ou entra em qualquer perfil lá do norte do país, você vê a Pororoca como se estivesse ali dentro, com drone e tal. Primeira imagem da Pororoca que eu vi foi no programa Amaral Neto Repórter, que era um cara que tinha mais ou menos, acho que foi o precursor do Globo Repórter, né? Ele viajava, sobrevoava regiões com helicóptero, e nessa época não tinha VT, não tinha câmera de gravação, era filme ainda. Então, imagina que a tecnologia nesses últimos anos ela evoluiu muito, permitiu muitas coisas, tal. Mas eu não quero ficar aqui demonstrando de forma nenhuma saudosismo. Estou apenas contando como foi a minha primeira ligação lá com o jornalismo, né? Depois, ali no final da adolescência, digamos, início da fase adulta, eu trabalhei como repórter, ainda sem diploma, em jornais no interior do Rio Grande do Sul, onde eu morei uma época. Eu trabalhava como repórter, fazia coluna, enfim, fazia muita coisa. E aí eu tive o exercício, né, a experiência de exercitar a profissão, fazer entrevistas, escrever, enfim, publicar. E ocorre que eu, nessa época, eu tomei uma decisão
muito séria na minha vida, que me fez casar com 19 anos. Né? Casei muito cedo, digamos assim, para os padrões, né, da época, enfim. E eu fui pai também aos 21 anos, muito cedo. Então, eu não conseguia sobreviver no jornalismo no interior do estado. Aí eu vim para Porto Alegre, minha cidade natal, onde eu já havia morado outras vezes, né, toda a minha infância, depois outras vezes. E aí fui trabalhar para sustentar minha família em outras áreas, sempre ligado à área comercial, vendas, contatos, enfim, uma série de coisas. E eu só entrei para a universidade aos 27 anos, já tardiamente, né, os padrões de hoje e da época também. Entrei em 1989, porque eu entendi que eu era aquilo que eu queria, mas eu precisava ter o diploma, eu precisava passar pela universidade, né, pela academia, ter uma formação, e foi uma decisão muito importante para mim, assim, porque isso me ajudou muito, né, me deu uma formação teórica, ética e até prática também. Como você falou, me formei na PUC. A PUC tinha, não sei hoje como é que está, porque faz tempo que eu não visito, mas tinha estúdios, tinha equipamentos de gravação, de edição. Eu proporcionava um exercício profissional, uma experiência profissional, ainda dentro da faculdade, muito forte, né? Então, foi aí que eu me conectei profissionalmente com o jornalismo, de fato, né? Assim, de uma forma mais definitiva. Foi aí que eu entrei para a profissão de uma maneira qualificada, usando uma expressão assim, sem nenhum tom pejorativo, e aí, pronto, estou aqui, na tua frente, e contando essas histórias todas. Me corta, viu? Me corta, porque eu sou de emendar um assunto no outro aí, e daqui a pouco a gente está falando de outras coisas. Não vai dar mais do que 2 horas, isso eu garanto. Ah, não, nem dá, eu tenho compromisso depois. Mas diga lá, eu quero atender a tua curiosidade e do teu público aí também, né, do pessoal que te segue, totalmente à disposição de vocês aí para perguntarem o que quiserem, se eu souber responder. Ó, tanto tempo que você... Agora pegar assim, essa linha da TV que você teve na RPC há muito tempo, muito tempo. Como eu disse, eu cresci assistindo. E como que você mantinha uma audiência fiel ao horário que você apresentava? Olha, eu costumo dizer que a audiência é uma construção, né? O resultado, né, de audiência que se dá predominantemente pelo Ibope, né? Uma empresa que mede isso, ele reflete uma construção, né? Oi, Barracho! Um trabalho diário. Tudo bem? Oi, Aninha, tudo bem? Essa é minha amiga Rosiele. Legal. Eu deixei que ela participasse porque ela é muito sua fã. Legal, Rosiele. Obrigado mesmo. Tô por aqui. Então, Continua. tá. Da Beleza. Aí a audiência, assim, eu costumo dizer que ela é uma construção diária, um trabalho diário, envolve muitos profissionais, muita gente, sempre uma equipe numerosa, e televisão é uma coisa que não se faz com pouca gente, né? Por mais que hoje a questão econômica e até mesmo empresarial, digamos assim, vá para o lado do enxugamento, da simplificação, enfim, um pouco também empurrado pela tecnologia, mas televisão é uma coisa trabalhosa, é caro fazer, precisa de gente qualificada. Então eu acho assim, respondendo especificamente do que você me perguntou da RPC, eu acho que a RPC, por ser uma afiliada da Globo, ela faz parte de um sistema de comunicação muito forte, que tem uma penetração muito grande na sociedade, no público,
até por força da própria programação da Globo e também da qualidade da programação local, né, regional, enfim. É uma empresa de comunicação que investe muito em qualidade, na formação dos profissionais, investe muito na estrutura, né? Então isso tudo é resultado de muitos anos de trabalho, né? Enfim, de negócio também, né? Porque a gente tem que olhar que sempre a empresa de comunicação tem um lado que é negócio, né? Que é o que sustenta, digamos, toda a máquina de produção, né? Jornalística e, no caso da Globo, a dramaturgia, enfim, né, essa coisa toda, né, os programas de entretenimento. Enfim. Então é isso. Assim, agora, eu sou uma pessoa muito grata ao público, de uma maneira geral, que me assiste, que gosta do meu trabalho, porque eu sinto que eu tenho uma relação muito próxima com as pessoas, né? Sempre procurei manter essa abertura, essa proximidade, por todos os lugares onde eu estive, onde eu trabalhei, porque eu entendo que tudo que a gente faz é para o público, né? Embora jornalista consome muito, né, notícia, claro, mas a gente não deve pensar em fazer um jornal para jornalistas, né? Porque o jornalismo te dá as prerrogativas, a capacitação, os recursos, para que você produza um jornalismo para o público, que não tem essa formação, não tem as informações necessárias para, às vezes, formar a sua opinião, enfim, né? Então você tem que fazer um jornalismo voltado para o público. E eu sempre procurei me comunicar bastante, né, com o público, sobretudo de 2015, que eu passei a ser âncora com uma frequência, assim, né, maior, mais efetiva. Então, a posição de âncora, o papel do âncora, ele traz muita identificação do profissional com o seu público, né, permite um contato mais forte, mais intenso com o público, né, porque o repórter, por mais que ele desempenhe um trabalho incrível, que é a base de tudo que a gente faz, né? A reportagem, incluindo todos os profissionais que trabalham para uma reportagem ficar pronta, não só o repórter, né? Porque tem a imagem, tem um repórter cinematográfico, tem geralmente um produtor, um pauteiro por trás, tem um editor, tem toda uma equipe, né? Que funciona e que trabalha de forma integrada para que aquela reportagem vá pronta para o ar, né? E vocês que são da área sabem o quanto isso é difícil, é um trabalho duro, né, de muito esforço, muita pegada, muito suor, muita dedicação. Então, eu penso que o repórter, por mais importante que seja o trabalho dele, ele acaba tendo menos tempo de exposição, né, do rosto dele, da imagem dele no ar, porque uma passagem de uma reportagem, que é aquela participação do repórter, ou da repórter, enfim, é 15 segundos, é 20 segundos, né? Uma reportagem inteira, 1 minuto e meio, 2 minutos, eu estou falando uma média. O apresentador não, às vezes ele fica, como nos programas maiores, assim, de maior tempo, ele fica 2 horas, 2 horas e meia no ar. Então a pessoa, entre uma reportagem e outra, está vendo a figura do âncora, né, do apresentador. Então isso traz uma identificação muito mais próxima, muito mais efetiva, assim. Mas é claro que eu entendo que a pessoa, né, do jornalista, muitas vezes ela tem uma influência sobre a audiência também, né? Tem gente que, não, eu gosto de ver tal jornal porque eu gosto do fulano, da fulana. Eu gosto mais de ver Zé e Maria do que João e Mariana, entende? Tem muito isso. A televisão, ela constrói uma relação de olhar, de voz, enfim, é a mágica, né, que a gente fala, a magia da televisão,
E aí entra toda uma questão que a gente poderia ficar horas falando, tem milhões de estudos sobre isso, credibilidade, né, a própria empatia que alguém constrói, né, ou consegue transmitir. Então isso tudo é muito legal, acaba ajudando. Eu sou muito grato, assim, eu procuro responder cada mensagem, cada crítica, cada sugestão, porque eu entendo que o meu trabalho é em função dessas pessoas, é para essas pessoas. Então eu tento. Claro, não consigo 100%, porque também é trabalhoso, né? Cuidar de uma rede social é trabalhoso. É muito trabalhoso. Antes da Rosiane fazer uma pergunta, não sei se a pessoa ainda está na live, mas se tiver, Veloso Santos, meu querido chefinho, ainda não adianta. Eu vou sempre chamar de chefe, apesar que não é, mas enfim. Tope participar dessa live, por favor, seria uma honra. Agora pode seguir. Pode fazer a pergunta. E tá no... Você tá no... Tá mudo. Tá muda. Deixa eu continuar. Tava falando que eu quero me apresentar. Eu me formei em jornalismo junto com a Mia agora recentemente, né? Ela se formou agora, eu me formei um mês, né, antes. Mas assim, além de fã, né? Eu também admiro o trabalho como profissional, como jornalista, como pessoa, tudo. Desde muito tempo, eu acho que ele também, né? Ela estava na introdução, ela chegou a comentar que ela também te acompanha desde muito tempo. Mas eu também quero fazer umas perguntas, né? Que além de fã, eu também sou jornalista, eu quero saber um pouquinho mais sobre o Parracho. Então, a minha pergunta, eu quero saber, assim, qual foi o seu maior desafio como profissional, né? Na TV, ou como reportagem, alguma reportagem assim que você fez, que você falou, não, isso daqui te trouxe alguma outra visão, alguma outra coisa, assim, que você possa nos contar. Olha, Rosiane, são várias, viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar um ou dois exemplos aí para também não ficar falando demais. Aqui no Paraná, eu tive a honra e o privilégio de participar de uma série de reportagens, que foi um esforço jornalístico muito grande, chamada Diários Secretos. Foi em parceria do jornal Gazeta do Povo com a RPC TV. E era um grupo inicial de 4 jornalistas de grande qualidade e talento, que desenvolveram um trabalho de investigação jornalista muito forte ao longo de um ano quase, e depois eu participei como repórter em algumas das matérias que fizeram a série, né? Foi um orgulho muito grande, porque a gente acabou ganhando pelo jornal Gazeta do Povo o prêmio ESSO, jornalismo, que é muito tradicional no Brasil, e a série de reportagens ganhou outros 2 prêmios, um latino-americano e um mundial, concorrendo com veículos de grande influência política mundial, assim, jornalística mesmo, como New York Times, enfim, Washington Post, outros veículos. Então foi um privilégio muito grande ter participado desse trabalho, ainda que de forma pequena, digamos, né? Eu não fazia parte do núcleo principal investigativo. Mas, enfim, foi uma honra muito grande. Quando eu morei em Mato Grosso, em Cuiabá, trabalhei na rede Mato Grossense de televisão, que também é afiliada da Globo, eu trabalhei lá em 2 períodos da vida. No último período, que foi de 2000 a 2002, foram 3 anos, eu trabalhei como repórter de rede, que a gente fala, né? Repórter que trabalhava mais para os jornais de alcance nacional, sobretudo o JN. E eu fiz algumas reportagens lá bastante difíceis de fazer. Denúncia de exploração ilegal de madeira, que me rendeu uma ameaça de morte muito complicada. Eu fiz, estou dizendo mas nós, né? Nosso time na época eu fui o repórter desses trabalhos, né? Fizemos
uma reportagem também sobre irregularidades com terras da reforma agrária, né, gente do próprio INCRA, pessoas corruptas, né, que se valiam da posição que tinham para obter terras, vender terras, grilar terras, né. E essa foi uma matéria que eu me lembro muito fortemente, que também era gente muito perigosa. Eu encontrei um procurador na época do INCRA no mercado, tinha saído do trabalho, passei no mercado para comprar umas coisas para levar para casa. E ele me ameaçou dentro do supermercado, na frente de um monte de gente. Então, gente perigosa, né? Gente muito perigosa. No jornalismo a gente trabalha muito com isso. Eu tive um acidente de helicóptero muito grave também, quando eu trabalhei no Globo Ecologia, em 1998. Éramos em 6 pessoas no helicóptero e perdemos um colega nas primeiras 24 horas depois da queda. Nós tivemos um acidente no alto do Monte Roraima, na fronteira do Brasil com a Guiana e com a Venezuela, 2.875 metros de altitude, e infelizmente perdemos um colega muito querido, um cara genial, era o Ricardo Cardoso, carinhosamente chamado de Cuca, era o apelido dele. Ele era nosso auxiliar, mas ele filmava também, ele gravava, né, ele era um cinegrafista também, auxiliar, enfim, esse acidente teve uma repercussão muito grande também em função de que havia um ator com a gente, né, o ator Danton Mello. Ele apresentava o Globo Ecologia, né, eu trabalhava como produtor e repórter, e o Danton estava nesse acidente também, então ele estava fazendo uma novela de grande sucesso na época. Nós fomos gravar lá, ele foi gravar, eu já estava lá em Roraima, ele foi gravar lá, aproveitando uma folga de gravação de 2, 3 dias, e acabamos tendo essa fatalidade aí. E ele também sobreviveu, mas bem perto de morrer, teve ferimentos graves, hemorragia interna, foi salvo pelo heroísmo, de uma história muito grande. Aliás, até vou dizer aqui que a gente está começando a gravar um documentário sobre esse fato, sobre esse acidente. Não é exatamente só sobre o acidente, mas sobre tudo que envolveu o acidente, né? Questões místicas e de resgate, né? A gente deve muito às pessoas que atuaram para nos resgatar. No ano passado eu tive o privilégio de encontrar o piloto que nos tirou da montanha. E esse ano agora, no início das gravações, em fevereiro, aqui em Curitiba, nós reunimos então esse piloto que nos tirou da montanha e o piloto que se acidentou com a gente no helicóptero, pilotava o helicóptero que a gente estava quando caímos. E isso foi de extrema emoção, né, esse encontro. Então, enfim, eu já enfrentei várias batalhas, assim, de correr riscos, né. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu trabalhei na Globo do Rio 1 ano, na editoria Rio, que a gente fala, que é a editoria local, né, da Globo. E eu estava trabalhando na madrugada, de 11 da noite às 6 da manhã, e nós fomos atrás de uma ação policial do BOP, enfim, de outros esquadrões lá, atrás de traficantes, e a gente ficou no meio de um tiroteio, no bairro do Meier, no morro, tem lá chamado Morro do Quieto, que de quieto não tem nada, e a gente acabou ficando no meio do tiroteio, sobrevivi por milagre, eu e a equipe, né? Eu, o repórter cinematográfico, que conseguiu se abrigar um pouco num muro, numa parede que tinha, e o nosso motorista, auxiliar, martiniano, muito querido, um grande profissional, tinha mais de 30 anos de Globo, quando eu trabalhei com ele, naquela época, 1999. E aí ele sobreviveu embaixo do carro, ele conseguiu sair pela porta e se escondeu embaixo do carro, do carro de reportagem. E
Eu fiquei dentro do carro de reportagem, eu escapei por milagre. Então a gente tem, na história da gente, a gente vai vivendo, né, não que a gente busque o risco, né, mas a profissão impõe às vezes um risco para a gente, né. Não sei se eu respondi ou só confundi mais ainda, Rosiele. Ele respondeu, eu até estava refletindo aqui, né, que não é à toa que o jornalismo é uma das profissões mais perigosas, assim, né, consideradas. Tem artigos, se for pesquisar, encontra várias fontes que possam confirmar isso. E realmente, eu queria saber, essas reportagens que você falou sobre a exploração ilegal de madeira, tá tudo documentado? Tem alguma coisa no YouTube que a gente possa ter acesso? Alguns trechos, assim? YouTube, eu não sei, eu acredito até que não, porque essa reportagem especificamente eu fiz em 97, não, 96, 1996. Ah, então deve estar tudo no arquivo mesmo. Eu acredito que na TV Centro-América, lá onde eu trabalhei, na Rede Mato Grossense, deve ter isso em arquivo, sim. Porque eles têm um arquivo muito grande lá de tudo, não sei de quanto tempo, bom, enfim. Mas sobre o acidente tem várias reportagens, acho que tem coisa no YouTube também. No meu canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu entrevisto o piloto que nos resgatou, o Márcio Miller. O meu canal do YouTube é Fernando Parracho, quem quiser dar uma olhada lá e se inscrever. Tem uma reportagem, ela se chama O Piloto que Salvou a Minha Vida. O piloto de helicóptero que salvou a minha vida. Então tem isso lá. Essa do tiroteio do Rio, com certeza nos arquivos da Globo, no SEDOC da Globo, tem. Porque depois eu fiz ela para o Bom Dia Rio, RJTV primeira edição, e aí depois ai caramba, esqueci o nome do repórter, já lembro. Ele fez para o JN essa matéria, acho que ela entrou depois uma outra versão de um outro repórter no Fantástico. Foi um tiroteio muito forte, teve policiais feridos, e ao longo do transcorrer da matéria, os criminosos mataram gente, mataram motorista para roubar carro, do tipo parando o carro, não esperando o motorista tirar o cinto de segurança e atirando na cabeça do motorista, arrastando o corpo para fora do carro e para roubar o carro e fazer uso para transporte de drogas, né, o chamado bonde, né, que eles falam. Então, teve uma repercussão muito forte na época. Isso foi em 99 e até essa matéria rendeu um prêmio interno que a Globo tinha, premiava reportagens, enfim, em que a equipe passava por algum perrengue, alguma coisa, alguma dificuldade, um risco muito grande. Era uma forma de reconhecer, enfim, né? E as outras todas que eu falei, eu acho que de alguma forma... Olha, em 96, eu acho até que já tinha YouTube, não quero dizer, assim, afirmar com muita certeza, porque não tenho essa informação agora na mão. Mas, assim, era muito difícil, muito raro um profissional abastecer o YouTube com... E também a gente tem a questão do direito da imagem, né? Eu não posso pegar uma reportagem, a não ser que eu seja expressamente autorizado, uma reportagem da emissora ou da rede e colocar no meu YouTube, porque tem toda uma questão de direito autoral, né? Até algumas dessas relações até são previstas em contrato, então não tinha muita coisa não. YouTube ainda não era o que é hoje, né? Enfim, eu também confesso para vocês e sugiro que ninguém faça isso. Eu fui muito descuidado com o arquivo pessoal. Nunca me preocupei muito, porque eu pensava assim, se eu precisar para inscrever num prêmio, para mostrar para alguém, numa palestra, eu vou lá no SEDOC e pego. E não é assim, né, que funciona. A gente tem que fazer cópia, tem que ir documentando as coisas, né, porque senão depois fica só na lembrança ou num arquivo ao qual você já não tem mais acesso. Né? Pois é, isso é verdade. Sim. Mas
nos diga, como que vai retornar para a TV depois de 2 anos? 2, 3 anos? Olha, está sendo ainda, né, um desafio muito grande, Milene, porque eu, no final de 2020, eu encerrei um ciclo no jornalismo diário, né, como você falou ali no começo, mais de 30 anos de jornalismo diário, eu encerrei um ciclo. E não pensava, não tinha planos de voltar para a TV, no jornalismo diário. Eu também não tinha nenhuma perspectiva em outra atividade. E aí eu me dediquei nesses 2 anos a um projeto pessoal de vida rural, de estabelecer uma pequena propriedade no município de Tijucas do Sul, a 70 quilômetros de Curitiba. A minha propriedade, né, Tijucas é mais perto, mas a minha propriedade ela fica longe da cidade de Tijucas, então dá 70. Viabilizar uma produção sustentável de alimentos orgânicos e um monte de outras coisas que fazem parte desse projeto, né? Uma iniciativa de ecoturismo, turismo rural, e eu fiz isso durante 2 anos, quando surgiu o convite para voltar. E aí é uma série de fatores que circulam a gente assim, num determinado momento ou período da vida, que me fizeram voltar. Não vale a pena eu elencar aqui, relacionar, porque é muita coisa. Tem coisas pessoais, de família, enfim, problemas de saúde e na família, e elas todas contribuíram para que eu concordasse e aceitasse o convite de voltar para a TV. Está sendo um grande desafio, porque há uma mudança muito grande de ritmo de vida, de dinâmica, né? Eu estava numa vida rural, onde eu estabelecia meus horários, minha rotina, não com tanta liberdade assim, mas com muito mais liberdade do que trabalhando para alguém, para um patrão, para uma empresa, né? Então está sendo um grande desafio também a readaptação, uma nova adaptação à rotina do jornalismo diário. Muita gente brinca assim, você falou que tinha encerrado o ciclo. Eu falei, encerrei um ciclo, né? Agora comecei outro. E a vida é feita de ciclos, né? De etapas, de momentos, de situações. Então eu tô voltando, já voltei, né? Mas ainda me considero em adaptação. Tenho procurado manter o meu projeto lá, onde eu investi 2 anos da minha vida, e não só tempo, mas recursos também, né? Grana, trabalho, dedicação, suor, muito sacrifício. Então eu estou desenvolvendo ainda lá as atividades, não com a minha presença diária, mas eu sempre que eu posso eu vou no final de semana e organizo tudo lá para a semana seguinte. Tem uma pessoa que me ajuda, trabalha para mim lá, e aí a gente consegue manter tudo que a gente fez e dar início a novas iniciativas, né? A produção rural, a produção de alimentos é algo também muito difícil. Os meus vizinhos lá são pessoas incríveis, todos produtores de alimentos orgânicos. Eu estou num circuito de orgânicos ali em Tijucas do Sul, Serra do Araçatuba, Pinhal dos Borges, Rio do Fojo, são várias comunidades ali envolvidas com a produção de alimentos orgânicos. E é muito trabalhoso, é um trabalho incrível, sol a sol, com chuva, com geada, e eles vivem com muita dificuldade, muito sacrifício, mas são felizes, porque estão produzindo alimentos, eles têm isso dentro do perfil deles, né? Produzir alimentos, desde o pai, o avô, e antes produzia para viver, só para sustentar a família, alimentar a família. Hoje produzem para vender, tem clientes até fora do Paraná. Tijucas do Sul ganhou o prêmio ano passado de capital estadual da produção orgânica, produtos orgânicos. É algo muito significativo, porque o Paraná é forte na produção de orgânicos, e o município ter conquistado esse reconhecimento aí é uma amostra, uma demonstração de que é muito sério o trabalho que é feito lá, né? Então é isso, assim, minha volta ainda está acontecendo.
Ela se consumou de alguma maneira, porque eu estou lá diariamente trabalhando, mas interiormente, assim, na minha cabeça, ainda é um processo em formação, sabe? Uhum. Só mais uma pergunta da Rose perguntar. Assim, algum dia você já recusou de fazer alguma reportagem com alguma pessoa? Olha, Milene, eu acho que não, sabe? Acho que nunca me aconteceu de ter talvez assim, um confronto ético, alguma coisa assim, que me fizesse recusar de fazer. Dentro de uma relação de TV, se conversa muito, então já aconteceu, por exemplo, de eu achar que uma determinada matéria, não me lembro até bem da situação, mas eu sei que isso aconteceu, não era muito o meu perfil, então eu sugeri que passasse para outra equipe, assim como aconteceu o contrário também, eu pegar a pauta que tinha sido recusada por 3 equipes, 3 repórteres, que achavam que não valia, e a matéria, eu fui lá fazer isso aqui com toda a modéstia que eu possa ter, né, ela acabou sendo, eu fui, fiz com a minha equipe e nós encerramos o Jornal Nacional com a matéria. Assim, tem questão de abordagem, tem questão de entendimento, até de aposta, né? Às vezes você pega uma pauta e fala, putz, isso aqui não vai render, não vai rolar. Mas eu acho que o repórter ele só se convence, ele só forma a sua visão, a sua opinião sobre uma determinada reportagem na rua, conversando com as pessoas. Assim. Derrubar a pauta, como eu digo, na redação, não é uma atitude profissional, assim. É uma atitude, a não ser que tenha alguma coisa muito, muito absurda ali, né? Geralmente não é isso que acontece. Então, recusar de fazer matéria, não, eu nunca enfeitei, sabe, uma história, mas eu sempre procurei buscar elementos ali naquele personagem, naquela situação, que valessem a pena ser trazidos para o grande público, né? Então, eu acho até que isso também, modéstia à parte, é uma qualidade que eu sempre tive, porque muitos colegas me falavam isso. Ô, Parracho, você pega uma pautinha e transforma numa boa reportagem. Não é que eu inventei nada, não é que eu criei em cima ou fantasiei. Não, eu procurei buscar os aspectos ali e talvez pela própria produção ter um distanciamento com a rua e tudo, não conseguia, né, perceber ou avaliar ali, ou enxergar. Mas a gente lá, conversando com a pessoa, de repente a pessoa te dá uma informação que você fala, opa, peraí, a reportagem é essa, né? E aí você tem que mudar o enfoque, tá? Não adianta você ser filho da pauta, né? Fazer a reportagem exatamente o que a pauta está dizendo. A pauta é o início de uma reportagem, mas ela pode mudar completamente quando você está lá diante da pessoa, diante do seu entrevistado, diante da situação. Ela pode mudar totalmente. Aí eu acho que cabe ao bom repórter, à boa repórter, chegar lá e dizer, opa, não, a notícia está aqui, ó. Não está aqui no papel, ela está aqui, nessa pessoa. Então é isso. Mas eu nunca fui de recusar, não. Eu sempre fui um cara muito disciplinado, entende? Eu acho que se você conversar com todas as pessoas que me chefiaram, que coordenaram o meu trabalho, eu acho que elas vão te dizer isso. Não, o Parracho nunca foi um repórter de derrubar a pauta, não, de recusar, fazer. Eu tive colegas que rasgaram pauta, jogaram no lixo. Eu nunca fiz isso, não. Eu acho feio, acho que não é uma atitude profissional. Mas, enfim, também não estou aqui para criticar ninguém, né? Porque o meu maior receio é, tipo, uma pessoa vir desesperada que dá uma ideia, falar, eu quero fazer uma reclamação que não me atendem no hospital, que não sai minha cirurgia nunca. E esse é o meu receio. Eu vou olhar para a situação e vou falar, não? Pois é. Depende muito, sabe? Eu acho que não existe uma resposta única nem pronta, assim. Vai muito de você
avaliar a intensidade, a verdade daquilo, né? Daquele fato, daquela pessoa. Também tem gente que se vale muito, né, dos meios de comunicação para obter uma vitrine. Então tem que avaliar bem. Eu acho que isso é uma coisa que a experiência vai te dando, né? E se não é, se a gente, né, ainda não é experiente o suficiente para avaliar aquilo, a gente tem um chefe, uma chefe que ajuda a gente nisso, né? Um colega. Pois é. Isso que é o mais... deveria ser o certo. E você pegou a época do início da tecnologia. Estava começando a TV, os jornais, tá assim, no início. Mas me diga, como que você vê se a tecnologia hoje em dia está ajudando as pessoas ou não está ajudando, está atrapalhando de alguma forma? Tá, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que a tecnologia ela sempre existiu, né? Eu peguei algumas transições. Por exemplo, da máquina de escrever para o computador, de sistemas de gravação mais antigos para os mais novos, hoje com cartão. Eu comecei lá, era com fita, que amassava, que perdia trechos de reportagem, era um terror. Então, assim, peguei uma transição, várias transições até tecnológicas. Hoje a gente está no HD, né? Pega uma imagem lá de 1980 e pouco, ou 70 e pouco, você vai ver que a nitidez é completamente diferente, né? A qualidade da imagem é completamente diferente, a definição, né? Mas, assim, a tecnologia eu acho que ajuda sempre, tanto para o bem quanto para o mal. Porque a tecnologia em si, ela não tem como se regular. Quem regula a regulação da tecnologia, do uso da tecnologia, as mais diferentes tecnologias, quem faz somos nós, né, seres humanos. Então, se a gente usa uma tecnologia para uma coisa legal, para um avanço da civilização, maravilha, eu acho que tem se usado muito, né? Agora, tem gente que usa a tecnologia para cometer crimes, né? Para divulgar notícia falsa, para produzir explosivo, bomba, combinar crime, invadir escola, matar criança e tal. Essa é a parte da tecnologia que, infelizmente, a gente ainda não aprendeu a como lidar com isso. Porque pessoas más, pessoas que produzem, cultivam o mal, o crime, maneiras desumanas, digamos assim, de fazer as coisas, de viver, essas pessoas se apoderam de tudo aquilo que a tecnologia traz de recursos para cometer os seus crimes. Eu acho que a gente precisa... A tecnologia vai continuar crescendo, desenvolvendo, se aprofundando, se consolidando. O que eu acho que a gente precisa desenvolver, e que eu acho que o ser humano... Não, isso é um relógio, tá? Não se assustem. Não é passarinho em gaiola, porque eu não tenho passarinho em gaiola. É um reloginho, ó. Ele está ali, ó. Cada hora que ele anuncia é um passarinho diferente, uma ave da fauna brasileira. É uma história longa, não vou contar a história do relógio, mas enfim. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver o ser humano, sabe? São os valores humanos, os valores espirituais, a fé, a conduta, a boa conduta, né? Ou seja, a pessoa trabalhar para construir. Se não for para isso, é melhor que ela não faça, né? Porque se eu for empreender todo um esforço para prejudicar alguém ou alguma coisa, algum projeto, algum grupo, é melhor que eu não faça. Eu penso assim. Mas só que, infelizmente, né, a humanidade está vivendo uma crise terrível, né? Talvez a maior, mais intensa, mais gigante que ela já se defrontou, por conta justamente do tempo que a gente vive, né? As coisas todas vieram na história culminando para esse momento que a gente tem. Imagina, para mim é absolutamente absurdo pensar que em 2023 nós temos várias
várias guerras no mundo acontecendo, né? Uma com mais visibilidade, a mais maluca de todas, talvez, não sei, é a guerra da Rússia e da Ucrânia, né, que foi provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia, violação da soberania territorial, política, social da Ucrânia, por um ditador que é um doido, né? Esse cara está, acho que, passando o dedo ali em cima do botão da bomba atômica todos os dias. E algum anjo da guarda, ou vários anjos da guarda, se revezam para tentar aliviar a pressão desse dedo dele sobre esse botão. Porque eu não tenho dúvida que ele vai apertar esse botão em algum momento, sabe? Então, o que você faz com relação a isso? Não tem como proibir o país dele de ter acesso à tecnologia, a toda essa tecnologia. Não tem como proibir ele de ter a liberdade de ação que ele tem, porque deram isso a ele, né? Ele construiu a caminhada dele, não sei se você sabe, ele era um guarda-costas, né? Construiu nada contra guarda-costas, mas assim, ele não estudou, ele não se preparou, ele não tem formação nenhuma para liderar uma potência mundial. Então, aqui não vim aqui também para crucificar o Putin, eu só apenas que ele é um louco irresponsável e um gênio do mal. Então, é isso, sabe? A tecnologia está na mão dele também. E está na mão do Papa, do Dalai Lama, está na mão de outros grupos, das igrejas que fazem um trabalho social, das comunidades, das ONGs. Então, a gente vai ter que conviver com isso, e trabalhando dia a dia, para criar um pensamento, uma conduta um pouco mais ética, um pouco mais voltada para o ser humano, para construir, para fortalecer determinados valores, né, que foram se perdendo ao longo do tempo. Temos mais uma pergunta, daí eu faço o encerramento. Pode fazer a pergunta. Bom, voltando um pouquinho, né? Você falou sobre encerrar ciclos, né? Que é uma coisa muito difícil para todas as pessoas, né? Mas eu queria saber de você, assim, para um profissional de jornalista, um profissional de jornalismo que está se inserindo agora na carreira profissional, quais conselhos você daria, assim, o que ele poderia fazer para se inserir, talvez, quais caminhos que ele poderia seguir, né? Olha, eu não tenho essa receita pronta, né? Mas eu penso que investir na sua qualificação, investir o máximo que puder na sua qualificação, na sua formação, né, jornalística, todos obter ou aprender o maior número possível de recursos técnicos, recursos de mídia, que puder, porque hoje o jornalismo está muito mais ágil, muito mais... eu não diria fácil não, mas ele está mais ágil, ele tem mais ferramentas, ele tem mais rapidez de chegar no público, né, no destino dele. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma deficiência, em certa medida, na formação dos profissionais. Eu acho que as universidades, elas te dão um arcabouço de conhecimento, mas não é o suficiente para... Então, eu penso que quanto mais você investir na sua formação, melhor. Se você tem uma área de interesse específico, investe também em se aprofundar nessa área. Porque cada vez mais o jornalismo o jornalismo de grande mídia, de grande público, ele é generalista, né? Ou seja, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? É generalista. Mas, ao mesmo tempo também, o jornalismo cada vez mais assume um papel de ajudar a pessoa a entender determinada coisa. Então, se você se setoriza, se especializa num tipo de jornalismo ambiental, econômico, político, social, enfim,
técnico, né, de tecnologia, você vai tendo a possibilidade de saber e dominar cada vez mais aquele campo do conhecimento, da atividade humana. E aí você vai tendo cada vez mais recursos, mais profundidade para levar esses conhecimentos para as pessoas. Outra coisa, é nítido, né, para todo mundo que as grandes empresas de comunicação estão passando também por mudanças drásticas, né, trabalhando com cada vez menos verbas, menos gente, menos profissionais, menos recursos, e as pessoas, de uma forma geral, estão buscando muito em outras mídias, principalmente nas mídias sociais, estão buscando se informar, estão buscando o conhecimento. Então, eu acho que você tem que estar sempre com o olhar muito aberto, um leque muito amplo de possibilidades de trabalho. O emprego como jornalista, como repórter, produtor, cinegrafista, talvez ele esteja passando por um momento muito crítico, né? O emprego de carteira assinada, como a gente sempre soube e viu acontecer. Então, eu acho que hoje, isso ainda existe, tá? Essas possibilidades ainda existem, claro, porque as empresas não estão fechando as portas, muito pelo contrário, estão lutando pela sobrevivência diante desse cenário mais de múltiplas possibilidades. Então, eu penso que se você tem a capacidade e a disposição também de iniciar novas experiências, né, no jornalismo, novas formas de veiculação da notícia, agregar de forma cooperativa, de forma compartilhada, maior número de pessoas com o mesmo jeito de pensar. Se você tem aí um coletivo hoje de 10 jornalistas, você pode fazer um monte de coisa, pode atingir muita gente. A gente tem aí exemplos. É difícil? Que hoje é difícil qualquer negócio. Você viabilizar qualquer iniciativa que tenha a necessidade, todas têm, de uma base, uma sustentação econômica, é difícil. Mas existe espaço. E para encerrar, assim, eu queria dizer que a profissão do jornalista ela nunca foi tão importante quanto hoje. Porque hoje a gente ainda ganhou uma outra atribuição que é tão importante quanto todas as outras que a gente tinha. É lutar contra a fake news. É explicar para as pessoas que não dá para viver de notícia falsa. As pessoas estão criando uma realidade paralela, uma realidade falsa, uma realidade que não tem amparo na vida que a gente leva, nas coisas que a gente quer, entende? Então, deepfake, essas coisas, deep web, gente, isso aí é a estruturação do fim do mundo, entende? Do fim dos tempos, como a gente conheceu. Então, a gente precisa, às vezes, como uma voz lá no meio do deserto, clamando, dizer, gente, isso é falso, e provar. Graças a Deus, hoje a gente tem meios a própria tecnologia, né, Milene, te possibilita meios de você checar uma notícia, ou falar para as pessoas, né? É muito mais fácil a pessoa receber um negócio aqui no celular e disparar para 100, para 1000, para 10 mil, para 100 mil contatos, sem saber o que é aquilo. Depois você vai em cima, ou a pessoa vai prestar um depoimento à polícia, mas eu não sabia que era falso, eu não imaginei que, eu estava brincando. Gente, não é assim que funciona, né? Então o jornalista, ele é cada vez um profissional mais necessário nesse mundo. Mesmo que ele esteja sozinho, no meio do deserto, no meio do mar, pregando a sua missão, o seu ofício, desenvolvendo o seu ofício, falando a verdade. Isso vai ser cada vez mais necessário, porque, na minha maneira de ver, as coisas ainda vão piorar muito, muito mesmo. Mas, isso é um desafio, né? Sim. Por um lado, eu acredito que as coisas vão piorar, por outro lado, eu estou me preparando, estou tentando fazer o máximo possível para que elas melhorem,
para que elas não piorem desse jeito que eu imagino que elas vão. Então é isso, essa é a nossa missão, entendeu? Com o tempo, o início de qualquer carreira é difícil, mas com o tempo você vai se consolidando, você vai demonstrando o teu talento, o teu valor, a tua formação, e vai conseguindo se consolidar num mercado de trabalho que hoje está passando por muita mudança, né? Mas eu diria, nunca desistam dessa profissão tão linda, tão importante, tão vital, que vocês escolheram, cada uma e cada um por uma razão, por várias razões. Não se distanciem desse objetivo, dessa meta, desse desafio que vocês se colocaram para você, porque espaço sempre vai ter, ou mais, ou maior, ou menor, ou mais intenso aqui, menos intenso ali, desafio sempre vai ter. Se a gente pensar hoje, já falei a meia hora que eu ia encerrar, se a gente pensar hoje que todas as instituições, todas, sejam de caráter social, empresarial, governamental, não governamental, todas precisam se comunicar. Como é que elas vão fazer isso? Fundamentalmente, com a ajuda de alguém da área da comunicação, são vários profissionais, mas muito profundamente a necessidade de ter um jornalista, um bom jornalista, cuidando dessa comunicação. O ideal, até dependendo do porte dessa instituição, é que seja um grupo, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho, mas é isso, sabe? A comunicação, ela é vital e cada vez mais necessária, cada vez mais importante. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Rosiele, que também é minha melhor amiga, e gostaria de agradecer a presença do Parracho por ter disponibilizado o seu tempo, que, puxa vida, foi uma honra poder conversar com você. Bom, lembrando que o Pessoas que Inspiram é uma live que acontece normalmente às segundas-feiras às 9 da noite ou quando o convidado pode. E é postado nas quartas-feiras no canal do YouTube, às 11 horas da manhã. O link está na bio. E o Rock Independente é postado terça e sexta às 19h30 no canal do YouTube. E com o aniversário do blog, vem mais novidades por aí. Então, fiquem ligadinhos aqui nas redes sociais. Muito obrigada a vocês. Poxa Obrigado. vida. Obrigada, também quero agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, Mi. É muito bom esse canal de comunicação, né? Muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Rosiele, Milene, a todos que acompanharam aí, ou que vão ver depois essa conversa gravada. Muito obrigado mesmo. Sucesso grande para vocês. Vocês têm meu contato aí, vamos conversando, vamos falando. E, enfim, foi uma honra, um privilégio enorme estar com vocês nesse período aqui. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada. Até. Até.